Bom dia a todos, quero saudá-los com graça e paz. Saúde espiritual tem a ver com você tomar decisões. Como é que você faz para tomar decisões sábias? Por exemplo, hoje de manhã vocês tiveram que tomar uma decisão. Vocês viriam aqui ou não? Uma decisão. Você só está aqui porque você tomou uma decisão. A decisão de ir à escola dominical. Então você começou o dia tomando uma decisão. Os que não vieram, sabe por que não vieram? Porque tomaram uma decisão de não vir. Você acorda tomando decisões para fazer ou para não fazer. Sabe por que eu estou com essa jaqueta hoje? Porque eu tomei uma decisão de mudar a jaqueta. Tudo é decisão. Você acorda tomando decisões da roupa que você vai vestir, da igreja que você vai, do que você vai fazer durante o dia. Todos os dias, você toma decisões. Eu estava ouvindo o Raul Justiniano dizer o seguinte, que todo mundo acha que toma refrigerante, água, mas a coisa que você mais toma durante todo o dia é decisão. Você passa o dia todo tomando decisões. E eu acho interessante o que eu vou falar para você, porque até não tomar decisão já é uma decisão. Então, basta nós falarmos sobre essa questão de que saúde espiritual, tudo é questão de decisão. O céu é o lugar de quem decidiu. As pessoas irão para o céu porque tomaram uma decisão. A Bíblia coloca que há um vale de decisão. E as pessoas nasceram na terra para tomar decisões e Deus escolheu e deu ao ser humano esse poder de tomar decisões. O Jardim do Éden começa com decisões. Eva toma uma decisão, Adão toma uma decisão. Jesus também chamou as pessoas para dizer, vem, segue-me, eles tinham que tomar uma decisão. O inferno também é um lugar das pessoas que tomaram uma decisão. Tudo na vida é questão de decisão. Está aqui uma palestra que eu gostaria de falar com os jovens. A gente já pensou a gente juntar todos os jovens adolescentes e explicar que a vida deles depende totalmente de decisões corretas ou decisões tolas. E nós precisamos aprender, e os pais precisam ensinar aos seus filhos que tudo é questão de decisão. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero ler um texto em Joel capítulo 3, versículo 14, para ver a força dessa palavra. Capítulo 3 de Joel, no versículo 14, diz: multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem. O Senhor blama de Sião. O que eu quero dizer, vamos ficar com esse versículo básico. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Tudo o que acontece, gente, no nosso mundo são decisões em nossa vida. As decisões são a chave da vida. Eu quero que você observe essa frase. As decisões são a chave da vida. Você acorda tomando decisões todos os dias. E eu vou reafirmar aquilo que acabei de falar. O que mais fazemos na vida
é tomar decisões. Tudo na vida, seja espiritual, seja física, seja emocional, tudo está ligado com decisões. Todos vocês já decidiram como que vocês vão almoçar hoje. Nós decidimos até o almoço e o alimento, o lugar que você vai, como que vai ser isto. Todos vocês já decidiram. Por quê? Porque viver é tomar decisões, todos os dias. Você acorda de manhã e diz, e hoje o que nós vamos fazer? Você já está perguntando para tomar decisões. O que eu quero dizer a vocês, e se tiver jovens aqui, ouçam o que eu vou dizer agora. Suas decisões criam o destino de sua vida. Grave bem isso. Suas decisões criam o destino de sua vida. Suas decisões, elas determinam o seu destino. Suas decisões, a decisão de outros também afetam a sua vida todo dia. A decisão de líderes na cidade nos afetam. A decisão dos líderes no Estado nos afetam. As decisões no país nos afetam. Se a Câmara dos Deputados votar direito, vai nos afetar. Se votar errado, vai nos afetar. As decisões deles afetam todo o país. Quanto mais alto o nível de liderança, mais é o nível de afetação que há com as suas decisões. Então você tem decisões suas. Agora é muito interessante eu começar a compreender que as suas decisões criam o destino de sua vida. Eu estou aqui em Londrina por causa de decisões. Você está aqui por causa de decisões. Ou decisões que você tomou, ou decisões que seus pais tomaram, ou avós tomaram. A sua vida é basicamente fruto de decisões. É muito interessante compreender isso. E aí a gente começa a entrar em alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero colocar é o seguinte: tuas decisões, elas escrevem a história da tua vida. E também as decisões dos outros contribuem para escrever a história da tua vida. Há momentos que eu fico pensando lá no passado, algumas decisões que eu tomei. Se eu tivesse tomado outras decisões, eu estaria em outro lugar e não estaria aqui. Eu me lembrava quando estava em São Paulo, eu tomei uma decisão de vir para o Paraná. Eu tinha um desejo de ser pastor aqui no Paraná e não ser pastor em São Paulo. Eu comecei o ministério lá. E aí eu tomei uma decisão, eu vou embora. Vamos, é uma decisão. Aí eu fui convidado para ser pastor em Maringá. Na hora que eu tomei a decisão, eu fui convidado pela maior igreja do presbitério. Eu disse, nós queremos você aqui. Aí chegou um empresário e disse, o que a igreja pagar, eu dobro o salário. Você vai ter o salário da igreja, mais o salário da minha empresa. Era um negócio, do ponto de vista econômico, fantástico. Eu ia estar ao lado da universidade, imagina como eu gosto de estudar. Das maiores universidades do Brasil. Tinha tudo. Mas eu tomei uma decisão. E a decisão foi tomada só por uma coisa. Eu disse, o presbitério que me ajudou a estudar, eu quero devolver a eles o que eles fizeram por mim. Aí eu decidi ganhar metade do que eu ganhava, mas foi uma decisão. E eu não me arrependo de tomar essa decisão. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria aqui hoje com vocês, e não teria passado 20 anos aqui. Outros seriam abençoados, ou coisas piores poderiam ter acontecido, mas eu estou maravilhado com o que Deus fez em todo esse tempo. Isso é uma decisão. Aquela decisão afetou a minha vida, mas também afetou a vida de vocês. Todos vocês que estão edificados pela minha vida foram afetados por aquela decisão que eu tomei há 40 anos atrás, ou 41 anos atrás.
Há momentos que eu fico pensando, se eu tivesse tomado aquela outra decisão, o que teria acontecido comigo? Será que eu teria a saúde que eu tenho? O meu crescimento em Deus que eu tenho? Você vê, eu teria afetado a minha vida, teria afetado os meus filhos, teria afetado as próximas gerações. Toda decisão que você faz, ela tem um destino. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa buscar em Deus sabedoria para tomar decisões. Jovem que está me ouvindo agora, você tomar decisões sábias é a coisa mais importante da sua vida hoje. E você precisa de Deus para tomar decisões. Todos estão me ouvindo, ouçam bem o que eu estou dizendo. Você decide, eis a grande verdade. E isso escreve a sua história. As suas decisões escrevem a sua história. E há decisões que outros tomam que contribuem para escrever a sua história. Então a verdade que eu quero que você veja aí, no PowerPoint, você decide, eis a verdade. Deus nos deu a capacidade de escolher. Por isso devemos aprender a escolher com sabedoria. Viver uma vida de escolha, uma vida de decisões permanentemente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar a sabedoria mais do que qualquer outra coisa. Eu vou dar muita ênfase na questão da sabedoria. Um dos textos que marcou toda a minha vida, desde a minha infância, eu tive aquele período, olha, outra decisão boa que eu tomei na minha vida, são decisões da infância. Eu me lembro com 10 anos eu tomei uma decisão, eu vou decorar versículos bíblicos, e comecei a decorar. Só que ninguém me orientou, eu pensei que podia decorar um por dia, e decorei. Todo dia eu decorava um versículo. Ninguém me falou que era muito. E eu fui decorando, foi uma decisão que eu tomei. Até hoje eu sei os versículos por causa disso, né? Desde aquela época. Só que eu cometi um erro, eu decorava o versículo, mas não ficava decorando onde estava. Então agora eu sei o versículo, mas não sei onde está. Então daí tem que ficar procurando onde está, porque eu podia ter falado igual o Eli fez aqui, Timóteo 2,15. Né? O texto eu sabia de cor desde cedo. Mas não foi uma grande decisão. Essa decisão afetou a minha pregação, afetou a minha habilidade de falar. Eu fiquei alguns anos fazendo isso. Isso foi uma decisão maravilhosa. Isso mudou a minha habilidade de expressar, de dizer, de citar a Bíblia. E era uma experiência gloriosa essa para mim. Foi uma decisão transformadora, que decisão que afetou toda a minha vida. Eu vou dizer que quando eu estava decorando, tem um texto que me agarrou para sempre. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. E a ninguém Ele impropera, ninguém Ele rejeita dar. Peça sabedoria. O que eu fiz? Eu fiz da minha vida uma oração permanentemente de pedir sabedoria. Quero sabedoria para viver, sabedoria para escolher, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para namorar, sabedoria para casar, sabedoria para ter filhos, sabedoria para educar os filhos, sabedoria para andar profissionalmente, sabedoria cada momento. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa foi uma decisão. E sabe o que me afetou muito? Eu tive um mentor, Salomão. Salomão, Deus pediu para ele, você quer riqueza ou quer sabedoria? Ele disse, sabedoria. Ele disse, então você vai ter sabedoria e riqueza, porque eu quero alguém que tenha sabedoria, você vai ter tudo isso. Tivesse pedido riqueza, ele ia só rico, e sem sabedoria, perder tudo que tem. Sabedoria. E aquilo me afetou muito, porque eu disse, eu quero ter sabedoria. Sabedoria para viver. Senhor, dá-me sabedoria. Uma coisa é dizer, você é sábio, outra coisa é dizer, não, Deus tem me feito sábio, Deus me dá sabedoria. Então, esse é um caminho, isso foi uma decisão. Essa decisão afetou toda a minha história, escreveu a minha história. Vou usar de novo a expressão que acabei de falar. Ela escreveu a minha história. Então, Deus nos deu capacidade para escolher. Isso tem a ver tudo com a saúde espiritual.
Segundo princípio que eu quero que você guarde agora. Quanto mais alto o seu nível de liderança, mais impacto causa suas decisões. Isso é uma verdade imprescindível. Quanto mais alto seu nível de liderança, mais impacto causa suas decisões. As decisões do pai é muito importante. As decisões da mãe são decisões muito importantes. Assim como a decisão do rei, de um presidente, de um Supremo Tribunal. Quanto mais alto o nível de liderança, maior é o impacto. Isso mostra a responsabilidade que nós temos, por isso que a Bíblia manda nós orarmos pelas autoridades, porque as decisões deles afetam as próximas gerações. E as suas decisões como casal, como família, afetam as decisões dos seus filhos, afetam as suas histórias. É interessante que quando eu estou estudando isso, eu começo a olhar no passado várias decisões que foram tomadas. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E agora que eu fico perguntando, Deus, como que o Senhor faz com essas decisões erradas? Como que Deus traz o bem? Deus transforma a nossa história. E é isso que eu estou falando hoje para você. Quer dizer, nós temos decisões certas e decisões erradas, porque quantas vezes não decidimos com sabedoria? Eu estou dando ênfase nesse impacto que causa escolhas, que causa as escolhas. Vamos, em primeiro lugar, aqui, falar um pouco sobre tipos de decisões. Vamos pensar, você tem dois tipos de decisões, decisões domésticas e decisões de destino. Vocês têm decisões que vocês tomam todos os dias, são corriqueiras. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer esta semana? Onde que eu vou passar as férias? Que roupa que eu vou vestir? Mas há outras decisões que são muito mais sérias, são decisões de destino. Quando eu digo decisões de destino, elas são seríssimas. Claro que as domésticas também são, porque elas são diárias. Mas eu quero tomar decisões de destino. Por exemplo, quando eu entrego totalmente minha vida a Deus, eu estou tomando uma decisão de destino. Quando eu decido que eu quero ter espiritualidade, eu estou tomando uma decisão de destino. Quando eu decido qual vai ser minha profissão, estou tomando uma decisão de destino. Quando eu estou tomando uma decisão, quando você tomou, com quem você vai se casar, você criou uma decisão de destino. Não é uma decisão simples. Por isso que é muito sério. E é uma decisão de destino que afeta a história. E afeta os outros. Estão começando a entender isso como que é muito sério. Eu preciso ter essas decisões com sabedoria de Deus. As decisões que você tem, onde você vai morar, que cidade você vai morar. Se você vai estar fora do Brasil, dentro do Brasil. Que região você vai estar. São decisões. E elas afetam o nosso destino. Há decisões que afetam o seu destino eterno. Pessoas que não assumem um compromisso radical com Cristo, com Deus, estão tomando uma decisão de destino eterno. Pessoas que não querem saber da igreja, estão tomando uma decisão de destino eterno. Pessoas que não têm uma decisão em relação ao Espírito Santo, estão tomando uma decisão com destino eterno. Até a igreja que você vai estar, afeta você. Você pode estar numa igreja que você vai crescer em Deus, ou vai estar numa igreja que vai encalhar o resto da vida. Depende da profundidade da palavra, da profundidade disso. Então, você tem que tomar muito cuidado com as decisões. As suas decisões afetam você. É muito triste
muitas vezes, o resultado disso. Eu me lembro uma vez que uma família que saiu da igreja, eu estava naquela época de grande avivamento, o Espírito Santo falou para mim, você não vai poder falar para eles isso, mas eles vão atrasar a vida em Deus 10 anos. E atrasaram. E eles vão perder os filhos. E perderam. Todos se perderam. Eu falei, Deus, mas por que eu não posso falar isso? Porque eles não vão entender. É uma decisão que afeta as próximas gerações. Ninguém quer mais saber de Cristo. Aí eu encontrei um dia alguém. Você está firme? Em Cristo estou firme. Igreja, gostei. Não preciso mais de igreja, não. Ninguém crescendo mais. Pararam há 30 anos atrás. Encalhados para sempre. Só que eles não sabem como esse tipo de decisão afetará a eternidade. Gente, isso são decisões de destino. Você precisa de ter sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus. Porque o diabo é sagaz em levar você a tomar decisões de morte. Decisões para destruir o seu destino. Estou seguindo aqui o celular, agora desapareceu o que eu estou vendo aqui, porque eu estou seguindo lá e aqui. Aí o celular quer falar comigo, espera um pouco aqui, ver se eu acho. Tudo é questão de decisão. Decisões são a chave da vida. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vira mais um para terceiro princípio. Volta um pouquinho, volta um para mim aqui. Como tomar decisões de sabedoria com sabedoria. Aliás, como tomar decisões de destino com sabedoria. Fala comigo a palavra sabedoria. Sabedoria. Como tomar decisões de destino com sabedoria. Eu coloquei ali 3 perguntas, né? Isso aqui era muito bom para os jovens, né? Que profissão seguirei? Com quem me casarei? Onde vou morar? De vez em quando aparecia assim uns convites, né, para eu ir morar em outro lugar, a Jane já entrava assim em briga, tipo assim, eu não quero sair de Londrina de jeito nenhum. Né? A decisão dela é Londrina. Que decisão, né? Estava vindo embora da Suíça, a igreja da Suíça chegou assim e disse, tomamos uma decisão, nós queremos que você não volte para o Brasil, fique na Suíça. Tem aqui uma igreja para você. Se a pessoa tomar uma decisão, vou ficar na Suíça, ou voltar para Londrina. Eu não contei para ninguém isso, estou contando hoje, eu tive que tomar uma decisão. Já imaginou isso? Vocês não imaginam o que aconteceu. Eu e a Jane fomos por uma região, eles falaram, nós precisamos criar aqui uma igreja. E tinha terminado o curso, eu comecei a pregar. Numa região, a mais linda que vocês imaginam da Suíça, a Suíça italiana. Gente, aquilo, até o lixo era bonito. Aí a gente estava naquele lugar, andando por Lugano, etc. Aí eles alugaram um lugar para fazer um culto. E nós fomos, e a hora que eu levantei a mão, o Espírito Santo caiu poderosamente sobre todos os suíços. Eles foram cheios do Espírito. E eu fiz um apelo, todos se converteram.
E foi uma coisa tão gloriosa que em 15 dias nós tínhamos mais de 80 pessoas. As igrejas na Suíça tinham 15, 20 pessoas, 50. E eu já ia começar com uma igreja com de 50 a 80. Aí a igreja que descobriu isso, uma igreja poderosa, fez uma proposta, porque sabia que ia ser um ministério poderoso na Suíça, naquela região. Aí tinha que tomar uma decisão. Eu disse, teve uma igreja que me honrou. E eu sou fiel à honra desta igreja. Eu voltei por causa desta igreja aqui. Nem foi por causa do Brasil. E foi uma coisa tão gostosa ser fiel a Deus nisso. Eu estou aqui por causa dessa decisão. Essa decisão mudou meu destino. Porque mudaria os destinos dos meus filhos e netos e todo o futuro. Então, é tão bom você saber isso. Todos vocês têm motivos para tomar decisões. Para viver para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Decisões, olha o terceiro princípio. Decisões e destino andam de mãos dadas. Decisões e destino andam de mãos dadas. Dá para entender isso, não? Grave isso. Decisões e destino andam de mãos dadas. Esse é o princípio que eu acabei de falar aqui. Como estão as suas decisões em termos de sabedoria? Vamos ver alguma outra coisa. Decisões de acordo com as áreas de nossas vidas. Nível pessoal. Nível familiar. Nível profissional. Nível social. Nível financeiro. Nível espiritual. Pense agora, decisões de acordo com as áreas da sua vida. Qual dessas áreas aí você precisa tomar as melhores decisões? Em todas elas. Você tem decisões a nível pessoal, permanentemente, a nível familiar, de forma permanente. Como família, você tem que decidir. Como nível profissional, você tem que decidir. Com nível social, você tem que decidir. Como que vai ser a minha vida social? Como vai ser a minha vida financeira? Decisões financeiras a gente vive tomando todos os dias. Você toma a decisão se você vai vender o carro, comprar o carro, não vai? Tudo isso você faz o tempo todo. Se você vai viajar, não vai? A nível espiritual, quais são as suas decisões a nível espiritual? Você toma decisões simples. Essas decisões que nós tomamos, eu vou colocar mais uma para frente para ver, não dá para entrar em todo o assunto, mas veja, temos que tomar decisões em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Quantos lixos do passado você tem que se libertar? Quantos problemas do presente você tem que se libertar? Todos os problemas de futuro você tem que se libertar. Cuidado, você vai afetar o futuro. Alguém diz, como que eu faço para me libertar de problemas do passado? Gente, eu preciso pedir que Deus me liberte de todas as amarras do meu passado. Daí você vai dizer, não, mas eu tomei muitas decisões erradas no passado. Não adianta você ficar preso nessas decisões do passado. Diga, Senhor, restaura esse meu passado perdido. Cura-me, Senhor. Cura do meu presente. Encha-me do teu Espírito, Senhor, no mundo presente. Eu quero ter um futuro novo. Eu quero tomar decisões em relação ao meu futuro. Quando eu estou falando dessa relação de passado, presente e futuro,
Quantas coisas erradas nós fizemos? Nos alimentamos errado. Você sabe que o teu alimento é decisão. O médico fala que faz mal, mas você diz, mas eu gosto. Você está tomando uma decisão. Faz tudo errado. E tem gente que faz errado e depois bota a culpa no diabo. E o diabo diz assim, não tem nada a ver com isso não, foi você que escolheu. Então é complicado isso. É o nosso passado. Ele faz só a propaganda, mas você que escolhe. É verdade isso. Nós é que escolhemos, mas ele que faz a propaganda. E é bom de propaganda. E as pessoas, muitas vezes, tomam grandes decisões erradas no seu passado. Então, Senhor, cura todo o meu passado. Então, eu preciso tomar decisões sobre o meu passado para dizer, Deus, arranque essas velhas raízes. Né? O meu presente é o meu presente. Como está meu presente? Senhor, eu quero que o meu presente seja mudado, que o meu presente seja transformado. Yes. E o meu futuro? Qual é o nosso futuro? O que nós temos ainda pela frente? Eu tenho que tomar decisões. Você vai no médico, o médico diz assim, você precisa fazer exercício, precisa andar. A Jane me cobra isso todo dia. Você também se cobra todo dia? E tem gente que deixa para a semana que vem, para o mês que vem. É decisão. Isso vai afetar o seu futuro ou não vai? Ou você vai fazer exercício ou você vai ficar cada vez pior. Então, é um problema, gente. Isso afeta o futuro. Minha vida de oração, minha vida de intimidade com Deus, minha vida de leitura da palavra. Eu tomei várias decisões muito boas. Uma decisão que eu tomei é parar de assistir jornal. Porque eu cheguei à conclusão que é uma perda de tempo. Só tem porcaria. Eu descobri que me dá uma saúde tremenda. Eu descobri que eu estou dormindo melhor, estou sentindo melhor e estou orando melhor. Entendeu? Me desculpe todos os grandes jornais, mas é uma porcaria. Cada vez mais os jornalistas são piores. É difícil achar um que presta. Quando eu vejo jornal, uma notícia, eu faço bem rápido. Pegou, não pegou, tá. De lixo eu estou cheio. É uma decisão que eu tomei. Vai afetar meu futuro. Alguém diz, você vai ficar por fora? Não vou, porque eles dão volta. O que você precisa saber, você fica sabendo. Porque primeiro eu jogo o que não é, para depois provar o que é, para depois dizer que não é, depois que é, e depois você descobre que não é nada disso. Então, é um negócio que não leva a nada. Em vez de fazer isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro, eu vou orar, vou dormir muito melhor. É uma decisão. E isso vai me fazer viver muito melhor. Se você ficar ouvindo muita coisa, você vai ficar irritado, com bravo, amargurado, com ódio. Isso vai te fazer mal para o sangue, para o osso, para a pele, para tudo. É uma decisão. Não, eu quero fazer outro jeito. Então faz, você vai ter o resultado dela. O problema é seu. Né? Mas é uma decisão que eu tomei. Isso afeta a minha vida, afeta o meu futuro. Então, quais decisões que o jovem, a jovem, o homem, a mulher, o pai e a mãe têm que tomar? O que necessitamos para tomar decisões? Essa é uma pergunta boa, hein? Eu vou dizer para você, nós necessitamos do cérebro. Nós necessitamos do cérebro, porque o cérebro tem a lógica. Você tem que pensar. O que mais que você precisa? Você precisa do coração. Você precisa de emoções.
Mas a coisa que eu vejo mais importante de tudo isso, nós precisamos de princípios, de valores, que é o fundamento. Eu estava ouvindo uma palestra do pastor Raul Justiniano sobre isso, achei tão impressionante quando ele fala que o grande problema das pessoas é que elas esquecem que se nós não tivermos princípios, nós não tomamos boas decisões na nossa cabeça. Por isso, os pais precisam ensinar princípios aos filhos. Quando os pais ensinam para os filhos os princípios de Deus, os filhos tomam melhores decisões. O grande problema que nós temos no Brasil é que as famílias estão doentes. Então, você tem aí uma classe de liderança que não tem princípios. E porque não tem princípios, eles não sabem tomar decisões com princípios. Os princípios é que determinam as melhores decisões. Por isso que eu vejo que a igreja, ela precisa fortalecer o ministério infantil. Porque ela tem que fortalecer princípios de Deus no ministério infantil. Tem que fortalecer princípios de Deus nos nossos adolescentes. Precisa fortalecer os princípios de Deus no coração e na mente dos jovens. Gente, isso é tão sério que eu estou falando. Nessa minha vida de mentoria e de ajuda às pessoas, eu vejo uma diferença tremenda, mas é abismal. É abismal a diferença. Quando você atende um jovem que foi criado na escola dominical, e aí você pega um jovem que não foi criado na escola dominical. Gente, é tão abismal que você dá a impressão que você está falando com seres de dois planetas diferentes. Um terráqueo e um extraterráqueo. Eu fico pensando nesses pais desses jovens, criados fora dos princípios de Deus. Que sofrimento. Eles não têm mais razão de dormir, nem de viver. Gente, parece. Uma vez eu fui atender uma pessoa, uma jovem. Aí a tia ligou e disse: o que você achou? Eu disse: vocês oram muito. Porque eu preciso saber como ressuscitar um adolescente. Eu preciso de sabedoria para ressuscitar. Falou, ressuscitar mesmo. Esse adolescente morreu. Não há uma única chama. E eu quero saber como soprar alguma brasa. E a minha conclusão final só tinha uma saída: o Espírito Santo. Não havia outra saída. Porque não tem princípios. É o vale de ossos secos. Não tem princípio nenhum. É uma tragédia social, é uma tragédia social quase incurável. Nos Estados Unidos já se diz que se perdeu uma geração. Tem que se investir em criança para salvar a próxima. Perdeu-se uma geração. Como serão esses jovens? Que viraram amebas de celular. Que passam as madrugadas na internet e não dormem. O que vai acontecer com esse cérebro, com essa emoção? Esses jogos roubando. O diabo armou uma cilada para os jovens, nossos lares, para roubar a alma do jovem. Roubar a alma. E ele fica aí com o corpo, mas já não existe mais nada. Eu dou aula na universidade, tem muitos que vão à universidade, mas não vieram. Responde presente, mas não estão ali. E é triste dizer a vocês, muitos são crentes. Que vêm estudar teologia, estão 2 vezes mortos.
Terrível. Eu fico gritando, o que essas igrejas estão pregando, que está matando esses jovens? Tem que ressuscitar ali na aula de teologia. E alguns não têm saída. 3 anos depois, continuam mortos. Nada os afeta. Nada os atinge. Não consegue ter a radiante realidade do reino. É triste isso. Não, mortos. Totalmente mortos. Só que não sabe disso. Não sabe disso. Você ia falar? Que interessante, hein? É. Mas porque tem Bíblia, né? Onde tem Bíblia. Olha o que eu vou escrever aqui, o princípio de ouro. Não se deve tomar decisões somente com a base no cérebro ou com o coração, mas sim baseado em valores. Quando eu falo essas coisas que eu estou criticando, e até o próprio mundo que vem da igreja aí, é que a educação morreu também. A educação é uma tragédia. As pessoas sabem cada vez menos. Então nós estamos com um problema na educação, com um problema na família, com um problema na igreja, com um problema político, com um problema social, um problema econômico. Nós temos uma geração que Edgar Morin chama de necrose social. O mundo está necrosado socialmente. Esse é o grande grito dos sociólogos, dos psicólogos, tentando salvar esse mundo. E a igreja entra no meio de tudo isso. Tudo isso são decisões. Nós fomos nos tornando vítimas e as pessoas foram sendo roubadas de si mesmas. Há uma glorificação do errado e quando fala certo, tem resistência. Parece que o ser desonesto vai ficando normal. E o ser honesto parece que é uma coisa extraterráquea. O Rui Barbosa já falou isso. Se continuar desse jeito, um dia as pessoas vão ter vergonha de ser honesto. Tem gente que passa... desculpa, viu? Eu sou honesto, desculpa. Tem que pedir desculpa para ser honesto. Para ser bandido, não. Está na moda. Então, essa é uma tragédia de princípios, de valores. Porque os valores determinam as nossas decisões. Quando eu coloco os valores determinam a nossa decisão, eu começo a perguntar como tomar decisões baseadas em princípios e valores, olhando a palavra de Deus, o vale da decisão. Por exemplo, uma decisão econômica, ou familiar, ou profissional. Você pode colocar qualquer uma, eu vou citar uma aqui. Vamos pegar uma econômica, por exemplo. A prioridade, eu preciso disso? Capacidade, será que eu posso? Moral, é bom ou é mal? Sabedoria, convém? Isso afeta meu presente? Isso afeta meu futuro? O que foi feito, gente, das nossas vidas, que nós não conseguimos mais fazer perguntas? O que eu preciso? Porque as pessoas estão hoje, eles não precisam. Alguém já disse, uma vez eu vi uma definição de cartão de crédito muito interessante. Cartão de crédito significa você comprar o que não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta.
Acho que bate isso, para mostrar para todo mundo. Está vendo? Eu consegui. Mostrar para os outros que são contra. Tem gente que tem 10. Não consegue perguntar, eu preciso mesmo? Será que eu posso? Serve para que isso? Quem for nos Estados Unidos vai sentir isso. Os Estados Unidos têm uma capacidade de vender que você acha que tudo é barato e tem que comprar. Aí você compra, traz uma... Isso aqui presta para quê? Para nada. Mas eles fazem você acreditar que presta para alguma coisa. E você caiu na malandragem. Onde você chega tem coisa para comprar. É uma máquina. E é feito de um jeito que te seduz. É um negócio impressionante. Só que a alegria dura pouco. Isso está dominando o mundo. Então a pergunta é, convém? Afeta meu presente? Isso afeta meu futuro positivamente? Ou me leva ao grande nada? Bem, vamos falar em outra coisa agora. Vamos começar a partir para o final. Olha como que é rico isso, esse tema. Como tomar decisões baseadas em princípios e valores, tudo bem. Agora veja o seguinte. Vamos ao seguinte. Matéria-prima para você tomar decisões corretas. Alguém já está perguntando, como que eu faço para tomar as melhores decisões? Muito bem. Eu diria que você precisa, em primeiro lugar, sabedoria. Alguém tem falta de sabedoria? A Bíblia diz, peça a Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria. Os avós e avós aqui, orem para que Deus dê sabedoria aos seus netos. Pais e mães, pede que Deus dê sabedoria para os seus filhos. Quando? 24 horas por dia. Ora por isso, 24 horas por dia. Pensa nos seus filhos, peça a Deus que Deus dê sabedoria a eles. Eles precisam de sabedoria de Deus, sabedoria de Cristo, sabedoria da palavra, precisam do Espírito Santo. O mundo de hoje é um mundo necrosado, doente, coletivamente doente, economicamente e politicamente. Está difícil. Veja a resistência para fazer uma mudança nesse país. Eu conversei com alguém de Brasília esses dias, sabe o que ele me disse? Vai levar 20 anos. É necrose para todos os lados, para mudar uma nação. Nós temos que ver o seguinte, precisamos de inteligência. Inteligência. Precisamos ter que Deus nos dê inteligência para pensar. Precisamos de fé. Fé como graça de Deus. E a gente precisa de algo chamado paciência. Essa é a parte mais difícil. Calma. Serenidade. Nós precisamos pedir que Deus nos dê paciência para tomar as melhores decisões, fé para tomar as melhores decisões, inteligência para tomar as melhores decisões e sabedoria para tomar as melhores decisões e visão. Primeiro, sabedoria. Segundo, inteligência, fé. 4, paciência, visão. Coloca colírio, Senhor, nos nossos olhos. Dá-nos visão, dá-nos percepção. Temos que ouvir pessoas que já andaram mais e têm uma visão para andar no deserto, para você não cair no deserto. Esses dias eu estava atendendo um jovem muito inteligente e eu olhei assim, para ele e disse, estou olhando aqui para você, assim, puxa vida, eu gostaria de ter esse privilégio que você tem. Eu gostaria que na sua idade, ter alguém como eu falando isso para mim, eu fico imaginando onde eu estaria hoje. Onde eu podia chegar hoje.
Que decisões eu teria tomado? Né? Quantas decisões erradas eu tomei na minha vida, quebrando a cabeça aqui e ali para chegar. Então as pessoas mais idosas precisam pedir sabedoria. Eu acho que muitas vezes nós como igreja falhamos tanto, né? Por isso que eu fico pensando, a gente precisava ter um lugar assim, uma chácara bem tranquila, pegar esses pastores idosos, né? Pega um pastor Messias e tal, só para sentar ali assim, e falar, os pastores jovens, vem aqui conversar. Você imagina um pastor chegar com o Messias, assim, um pastor que está começando, ficar ali um dia, 2 dias, ou várias horas conversando, que mudaria o ministério dele ou não mudaria? Você imagina o que eu estou falando? Quanta coisa eu posso... Eu tenho conversado com pastores que viajam 300 quilômetros para falar comigo. Mas é tão apertado, a coisa é tão difícil. Eu estou falando de um pastor, mas tem outros pastores. Né? Estava falando com o pastor da Assembleia de Deus esses dias, que se aposentou, e disse, agora você precisa sentar, ajudar esses jovens. Ele é meu aluno de doutorado. Se aposentou fazendo doutorado, olha que coisa bonita. Né? Pastor da Assembleia. Buscando conhecer, para ajudar os jovens. Isso é valor. Isso é valor. Então eu fico maravilhado com pessoas assim. Então, jovens, procurem as pessoas. Procurem gente que já passou pelo deserto. Converse com eles. Sabe por que eles têm algo chamado visão? Senhor, dá-me visão celestial, visão das coisas. Visão profética. Visão, ativa a minha visão, Senhor. Eu gosto de falar sempre, vocês já notaram, Josué e Caleb, eles tinham visão do que Deus queria. Deus deu a João visão do trono. Deus deu a Abraão visão de um mundo novo. Visão. E Jesus fala no Apocalipse, compre de mim colírio, porque vocês precisam de visão, visão curada por mim. Para você ver o que Deus quer que você veja. Porque a queda começou com a visão. Está lá na Bíblia. Vendo Eva que o fruto era bonito, né? Começou com a visão. O diabo diz, vamos pegar a visão. Pela visão a gente muda o mundo. Deus falou, pela visão também o mundo. Compre de mim colírio. Dá visão, Senhor, aos nossos jovens. Visão às nossas vidas. Nossa visão de futuro. Gente, se tem uma coisa que eu fico tão triste quando vejo jovens cegos. Jovens, filhos de crentes, cegos. Não conseguem ver. A igreja precisa melhorar essa área de tomar decisões com visão, dar visão das coisas. Visão espiritual. Eu preciso de visão com a idade que eu tenho. Você imagina um jovem no mundo de hoje com 20 anos. Porque isso é matéria-prima para tomar decisões corretas. Faz sentido ou não isso aqui? Dá sentido ou não para nossas vidas isso? Isso é uma coisa tão óbvia como a água é molhada. Isso é óbvio. Por isso, nós precisamos de sabedoria. Provérbios capítulo 4, versículos 7 e 6. Salomão disse para nós uma coisa, olha, sobre a sabedoria, diz o seguinte, não a abandones, e ela te guardará. Puxa vida, eu quero ser guardado pela sabedoria, ou você quer ser guardado pela ignorância? Guardado pela sabedoria, ama-a, e ela te protegerá. Olha que texto.
Eu quero algo que me proteja e a sabedoria me protegerá. Por isso eu quero a sabedoria de Deus, porque eu sou protegido pela sabedoria. Ela me protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Versículo 7 do capítulo 4. Pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. A sabedoria faz você buscar inteligência. Vai buscar entendimento. Faz buscar visão. Faz buscar a fé. Exalta-a e ela te exaltará. Olha que incrível. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Você quer ser exaltado? Exalta a sabedoria, que ela vai exaltar você. E olha, e abraçando-a tu, ela te honrará. Você quer ser honrado? Estou dando a deixa. Abraça a sabedoria. Diga para os seus filhos, abraça a sabedoria e você será honrado. Porque ela te honrará. Eu diria para que esse texto me ajuda a fazer uma oração. Senhor, abençoa meus netos, que eles vivam a vida toda, enquanto viverem, abraçados com a sabedoria. E mesmo quando você partir daqui, você os abençoe, que eles nunca falte na vida deles e dos filhos dos seus filhos a sabedoria. Aí, está uma oração para você fazer o resto da sua vida. Não importa a idade que você tem a Bíblia para dizer, Senhor, eu quero ver meus filhos e netos e bisnetos e tataranetos honrados. Então, Senhor, que a tua sabedoria os abrace. É assim que você ora. É uma decisão. Eu fico olhando aqui pais e mães, quando gostariam, né, de ver os filhos vivendo isso como uma realidade máxima. Eu não quero que meus filhos passem as lutas que eu passei, ou muitas vezes erros que eu tive, ou netos. Então, veja que coisa maravilhosa. Eu vejo que Deus tem dado à igreja algo tão maravilhoso. Gente, eu vou dizer para vocês, já pensou se eu tivesse ouvido um estudo desse quando eu tinha 20 anos? E estava na Bíblia isso. Quanto tempo a gente está levando para aprender as grandes verdades de Deus? Não sei se vocês têm notado, tem havido uma evolução da compreensão da palavra. Nós estamos evoluindo. Alguém chegar para você, não, eu não vou na igreja porque fala sempre as mesmas coisas, eu disse, acho que você está indo no lugar errado. Porque eu só estou em lugar que nunca fala coisas da mesma coisa. Sempre tem algo novo. Eu, com a idade que eu tenho, eu estou impressionado com o que a Bíblia está me falando. Com esses estudos. Você sabe que esse estudo primeiro mexe comigo, depois com vocês. Espero que mexa com vocês como mexeu comigo. Deixa eu fazer rapidinho aqui, uma diferença entre inteligência e sabedoria. Vamos lá. Olha, a inteligência é técnica, a sabedoria é princípio. A inteligência vê a curto prazo, imediato. A sabedoria vê a longo prazo. A inteligência é atitude de solução imediata. Sabedoria é atitude de solução definitiva. Então, a inteligência é boa, mas a sabedoria é melhor. Nós precisamos de sabedoria de Deus como igreja. Nós precisamos de sabedoria de Deus como um povo para viver para a honra e para a glória do Criador. Provérbios capítulo 16, versículo 25 diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, as minhas escolhas, eu preciso voltar para a sabedoria de Deus, porque eu posso estar indo para a morte, em vez de ir para a vida. Salomão aprendeu sempre isso, que há muitos homens que andam pelo caminho da morte e pelo caminho do abismo. Porque falta sabedoria, e falta de sabedoria leva você a caos. O salmista disse, um abismo chama outro abismo.
E há pessoas que estão vivendo um abismo atrás de outro abismo, até cair no grande abismo de uma eternidade sem fim. Nós precisamos de sabedoria para mudar os nossos caminhos. Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos. Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos. Gente, isso é uma mensagem. A gente fica achando que muitas vezes essa é uma mensagem para as pessoas que estão lá no mundo. Eu quero dizer que essa é uma mensagem para o povo de Deus, todo o povo de Deus. Há pastores que precisam ouvir isso cada dia. Eu tenho ministrado isso a líderes para dizer, nós precisamos de ter o caminho que Deus acha direito para nós. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E é perigoso quando o coração está fora da vontade de Deus, porque eu preciso de ter inteligência, uma lógica, mas eu preciso ter o meu coração trabalhado por Deus. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Se eu não tiver o meu coração com sabedoria de Deus, eu não tomo as melhores decisões. A Bíblia diz que, filho meu, dá-me o teu coração. É interessante que hoje os cientistas atuais estão trabalhando muito essa ideia de que o coração é que determina a cabeça, não é a cabeça que determina o coração. A emoção do coração ela é muito forte. E a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida. A Bíblia diz, e Jesus diz que o que sai do coração é que é o problema. E onde está o seu tesouro, está o seu coração, Jesus disse. Então, nosso coração tem que ser mudado com os valores de Deus. Porque o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu quero que o meu coração esteja guiado pela direção da vontade de Deus. Enche o meu coração da vontade de Deus. Senhor, aqui está o meu coração. O centro, a fonte da vida está no teu altar. Por isso que você deve orar todo dia aquela oração de Calvino. Meu coração, ó Cristo, eu te entrego hoje inteiro, de novo, sinceramente. Entrego meu coração inteiro. Entregue o seu coração. E aí, eu quero terminar com isto. Passos para sair do pântano da indecisão. Porque muitas vezes a gente fala de decisão, mas muita gente vive indeciso. Eu quero sair desse negócio de indecisão. Então eu diria, busque a sabedoria, pois ela te protegerá, disse o sábio Salomão. Há um texto de Stanley Jones muito interessante que eu queria ler, vai aparecer ali. Alguém definiu a oração nesses termos. Oração é colocar a vida toda à luz da presença divina para purificação e decisão. É isso. Oração é colocar a vida toda à luz da presença divina para purificação e decisão. É também poder, porque quando você coloca a sua vida toda à luz da presença de Deus para se decidir, você se torna uma pessoa positiva. E são os indivíduos positivos que influenciam os homens e mudam as situações, são contagiosos. O titubeante, o vacilante, o indeciso é sempre negativo. Cancela-se a si mesmo pela dúvida e pelo dilema. Olha só, ele cancela a ele mesmo quando ele é indeciso. Primeiro passo, lembre-se que não decidir é para o caráter coisa pior do que decidir erradamente. Então, não decidir, para mim, já é uma decisão. Uma decisão errada e ocasional poderá prejudicar nesse sentido particular, ao passo que a indecisão enfraquece totalmente o caráter. Então, ser decidido ou não decidir é pior do que decidir errado. Interessante isso, né? Segundo passo, tome decisões não na base da previsão de resultados, mas estribados sim em princípios. Tem muita gente que pensa no resultado, pensa primeiro nos princípios de Deus. Se você estiver sempre tentando prever os resultados de uma ação, você se verá sempre num dilema e em dúvida. Busque quais são os princípios de Deus, quais são os valores do reino de Deus. Terceiro passo, apresente tudo a Deus e aí decida tudo. Os julgamentos dele iluminarão os seus, e tudo você decidirá com ele. Isto é, caminhe com Deus, decida com Deus. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me luz.
eu quero colocar essa decisão em tuas mãos. Este é um passo fundamental para você avançar. Senhor, aqui está, eu quero fazer isto, eu vou nesta direção. Senhor, assenta paz no meu coração. E a paz de Deus é o árbitro para as melhores decisões da sua vida. Quarto passo. Após haver decidido, firme bem em seu coração, que tudo já está decidido. Você decidiu, está decidido. Porque haverá ocasiões que você terá que anular suas decisões. Veja bem que são exceções, não a regra. É inútil lamentar decisões possivelmente erradas. É possível que prejudique mais do que uma decisão errada, mas tomar com o espírito sincero. Muitas vezes você está sincero de Deus. Eu estou tomando a decisão, eu estou em dúvida, o que eu faço? Eu vou fazer o melhor, eu vou deixar o resto em tuas mãos. E quantas vezes eu tive que fazer isso? Senhor, se eu estiver errado, me para, bota paz no meu coração. Mas decidiu, vai indo naquela direção e Deus vai te orientando. E terminando, quinto passo, Deus pode controlar as decisões erradas, mas tomadas com espírito sincero. Ele pode tirar o bem até do mal, certo? Muitas vezes eu tomei decisões, eu não entendi bem, Deus em sua graça trabalhou essas decisões erradas. E a Bíblia diz que Deus faz tudo para que coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu não sou Deus para tomar as melhores decisões celestiais. Eu preciso caminhar com Deus. Muitas vezes eu erro, muitas vezes vocês erraram. Coloca nas mãos de Deus. Deus, Ele faz algo e transforma no louvor da sua glória. Decida sempre e resolva deixar sua decisão perfeitamente decidida e cimentada em Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, é o cimento das nossas decisões. E, finalmente, uma oração que eu quero que você termine orando comigo. Ó Cristo, sou-te grato pelo teu caráter decidido. Tu emergistes das trevas do Getsemane com essas palavras em teus lábios. Levantemo-nos e partamos. Dá-me também esse espírito de firme decisão que me faça levantar e caminhar ao encontro de qualquer coisa, mesmo que seja cruz. Amém? Jesus, naquele momento ali, a Bíblia diz que ele tinha que tomar uma decisão. A maior decisão que alguém tomou no universo foi no Getsemane. Foi duro decidir. A decisão foi tão terrível que ele começou a suar sangue. Eu nunca vi falar de alguém que suou, passou lenço, é sangue. Porque eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou para a cruz, ou desisto da cruz. Chegou uma hora que o coração dele começou a sangrar, a vida dele sangrar, e o coração começou a jogar sangue pelos poros, gente. E ele disse, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. E naquele momento ele faz e toma a maior decisão da sua vida. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Yes! E ele disse, levantemo-nos e partamos. Pronto. Levantemo-nos e partamos é a maior decisão que alguém tomou na terra. Ele foi para a cruz. Eu queria que você olhasse essa palavra e dissesse, eu vou me levantar e vou. Partamos-nos. Senhor, dá-me esse espírito de firme decisão, como ele tomou no Getsemane. É isso que gera saúde espiritual. Isto é glorioso. Aleluia. Pai, que o teu Espírito fale a cada pessoa o significado do estudo desta manhã.
Só o Senhor pode mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso destino, para o louvor e honra da Tua glória, pelos méritos preciosos de Jesus, o Senhor da história. Reescreve nossa história com melhores decisões em Cristo. Pelo poder do Espírito Santo oramos e agradecemos. Quem crê e recebe diz. Amém.